Isso vai cada vez acontecer mais. A questão é o timing. Você pode sentar nos acordos da COP e resolver o que é possível e tal, e esses desastres estão acontecendo cada vez mais e vai custar cada vez mais caro. Mas tem solução. Então, assim, dá tempo. Dá tempo. Vai ter Rio Grande do Sul todo ano daqui a pouco. Daqui a pouco não, está tendo Rio Grande do Sul. Teve ano passado no Paquistão. Foram 30 bilhões de dólares. A Espanha teve agora também. Agora a Espanha teve uma. A Espanha fica todo mundo assim. Mas também, diga-se de passagem, você lembra quando foi São Sebastião? Quando teve o deslizamento que morreram aquelas pessoas na serra lá de São Paulo? Você não sabe mais um ano que foi, né? Foi no ano passado, no verão do ano passado. A gente já nem fala mais. Quando é que você acha que você vai esquecer Porto Alegre? No ano que vem você já não sabe, mas se foi em 2024 ou 2023... Foi a gente teve em 2011 aqui na Serra do Rio, né? Na Serra do Rio foi o maior desastre ambiental do Brasil, de todos os tempos. Morreram 1.000 pessoas. Não foi feito absolutamente nada ali em Friburgo, Petrópolis, Teresópolis. Não foi nada. Se tiver uma chuva igual a essa, vai acontecer exatamente a mesma coisa de novo. As pessoas já não lembram nada. Então, assim, que dê a memória, que dê o histórico, que dê a responsabilidade das pessoas. E até a gente vai para... A gente até pode ir para a pergunta, né? Se dá tempo para a COP30, que vai ser no Brasil, que está se falando tanto, né? Em Belém, no Pará. Dá tempo de fazer alguma coisa, porque nós, sociedade, né? Pessoas comuns, assim... O que nos implica nessa discussão? O que a gente pode contribuir? Deixa eu aproveitar e juntar, junto com a pergunta dela aqui, uma só, que você puder responder sobre a COP30 para a gente. E também, assim, de você... O que é que você imagina, né? Porque a gente ouve falar sobre essa questão dessa governança global ser falha, né? O próprio presidente Lula já falou sobre isso, e muita gente já falou sobre isso, de que essa governança não está atendendo. Esse episódio vai ser lançado no ano da COP, né, aqui no Brasil. Então eu queria te ouvir sobre isso. Assim, qual é a expectativa em relação à COP? O que é que você acha que... Como é que a gente pode chamar a sociedade para poder trabalhar, para poder pensar? Vamos explorar aqui juntos. O que você imagina? Bom, da minha parte, eu fiz um livro que eu tentei botar para o leitor leigo. Certo. Eu sempre tinha assim, minha mãe e minha irmã na cabeça. Né? Assim. Então vai lá no site do Sérgio Margulis, tá? O livro é gratuito, você consegue baixar ele, digital, lindão. Baixa lá, sem pirataria. www.mudançasdoclima.com.br. Show de bola. Mudanças... Então já é uma mega construção, você já deu um baita tijolo aí nesse muro. Enfim, quer dizer... As pessoas têm que se informar, têm que ter a humildade de entender que a gente está num problema que todo mundo é parte dele e solução dele. Então, como que mobiliza é difícil. Né? Assim, a mobilização das pessoas e a conscientização não é só para a questão climática, mas para tantos temas tão importantes. A sociedade fica meio parada. Os governos têm que tomar iniciativa. Mas os governos a gente sabe que não fazem, né? Assim, tá difícil. E aí você também escolhe uns governos que negam a questão. Então, assim, é muito difícil. O setor privado, né? As empresas poderiam, acho que tem um papel enorme. Não tem silver bullet, né? Não tem a bala de prata que, esse vai resolver o problema. Vai ser uma conjugação enorme de esforços díspares, de tentativas isoladas, de tentativas que vão ser agregadas. Uma coisa aí, um resultado positivo da COP29 agora foi finalmente, depois de 10 anos depois, conseguiu chegar a um acordo sobre os mercados de carbono globais, né? Assim, porque o mercado de carbono é uma maneira inteligente... Isso é uma coisa interessante para te perguntar também, né? É uma maneira inteligente, interessante, economicamente eficiente de você conseguir reduzir emissões, né? Países que têm capacidade de reduzir mais podem reduzir para compensar as emissões dos países que têm mais dificuldade de fazer essas reduções. Então, se permitir esse comércio, desde que você faça a conta bem feita, é uma maneira de você incentivar e começar a fazer o negócio. Para não ficar aquela questão, tudo bem, eu posso fazer, depois eu pago, né? Não pode ser assim, né? É um comércio. E, então, quer dizer, tem esses avanços, tem iniciativas de empresas que buscam, se esforçam ao máximo de tentar controlar, tem países, governos municipais, e tem também, questão fundamental aqui, são duas questões, né? Tem a questão da mitigação e a questão da adaptação.
Evidentemente, a mitigação, que é a redução das emissões, isso aí é prioritário. Falando com o olhar, né, da gestão pública, de fato, você tem assim, muitas cidades com níveis diferentes, diferentes, por exemplo, na área técnica, né? Então você tem, por exemplo, cidades hoje que carecem muito, né, de boas equipes técnicas. Isso é uma coisa complexa, né, porque daí, por exemplo, o dinheiro não consegue chegar lá, né, mas são cidades também vulneráveis, também cidades impactadas, enfim. Esse é um problema. Mas a gente tem, por exemplo, hoje um diagnóstico que ainda falta muito, né, poder de investimento para todas as cidades de um modo geral. Esses investimentos, falando aí, por exemplo, de como que chega, né, como é a falta de projetos. A gente tem bons projetos, excelentes projetos hoje, né? Eu não estou falando de Niterói, né? Eu estou falando das principais regiões metropolitanas aí pelo Brasil afora, né? O que falta, às vezes, é o timing da coisa, né? Porque a gente precisa fazer um investimento bastante emergencial para alguns pontos que a gente já sabe que vão dar problema aí no próximo verão, né? No nosso verão, na próxima chuva, na próxima escassez hídrica, e esse dinheiro ele tem dificuldade de fato de chegar, tá? Pedro, o que eu quero trazer aqui nessa preocupação é o seguinte: não adianta, por exemplo, também as responsabilidades dos maiores poluidores ficar somente na questão, por exemplo, do financiamento. O financiamento ele é muito importante, ele é fundamental. Mas a gente sabe, por exemplo, né, que hoje o continente que mais cresce em população é o continente africano, né, em alguns pontos ali da Ásia. A gente sabe que são áreas vulneráveis. E o que por exemplo, as COPs elas estão discutindo para fazer uma injeção direta ali de investimentos? Não se está. Então, quando a gente, por exemplo, fala da questão social, do programa social, quando a gente fala da justiça climática, quando a gente fala das populações que estão sendo mais impactadas, Tayana pode trazer aqui, por exemplo, um trabalho consolidado que ela faz há anos no que diz respeito ao empoderamento feminino nesse debate. As mulheres sentem mais do que os homens, né? Então, como que, por exemplo, a questão da saúde pública, né, e a Fiocruz traz debates fundamentais nessa questão, como que as novas pandemias elas serão impactadas pela sociedade. Já sabemos que teremos novas pandemias, fruto das mudanças climáticas. E o que os gestores públicos estão fazendo com relação a isso? Então, esse financiamento climático ele tem que ser mais do que, por exemplo, somente uma disponibilidade de recursos, mas também tem que ser uma disponibilidade de investimento para novas pesquisas, um investimento para capacitação desses gestores públicos, um investimento para capacitação das equipes técnicas, né? Mais instituições como a Logos, por exemplo, como a SPM, como diversas outras instituições mergulhadas. Aí eu parabenizo aqui esse podcast que está crescendo nessa linha, né? Para que a gente, por exemplo, atue, para que a gente formule de fato novos pensamentos, novos gestores, para que a gente tenha esse cuidado de pensar a cidade do futuro. Porque a cidade do futuro, a gente sabe que a gente já está sentindo os impactos de agora, né? Não adianta, a gente não pode mais conceber, falar de mudança climática. Porque aquela coisa é tão distante, a mudança climática. Isso há 20 anos atrás era distante. E a gente está sendo impactado agora. E o que a gente está fazendo para os próximos 20 anos, né, Tayana? Sobre as COPs, e aí já emendando com o COP30 também, que você falou sobre o orçamento climático das cidades. Sim. E que as cidades estão alguma resistência. Estão devendo. Né, disso, nesse tema. Mas também parece que a COP também deve, assim, digamos assim, a governança claro. deve enxergar mais as cidades para ter uma governança que possa incluir as vozes da cidade. Sim. A gente tem a questão aí dos Estados Unidos também, do peso desse, né, de um presidente negacionista nos Estados Unidos, né, decidido a negar essa pauta. A negar a pauta, né, claramente, explicitamente.
como é que você vê aí... Essa disputa como é dos que... copos de plástico, uma loucura. Copos de papel. Então, como é que é esse cenário aí da inserção das cidades nessa governança global? Como é que é essa luta aí? O que é que a gente pode fazer? Muito espinhoso, porque a gente vive 3 escalas aqui que eu acho que são determinantes para o nosso insucesso se a gente não se arranjar e a gente não for mais assertivo na forma como a gente vai querer incidir nessa COP. Primeiro, a crise global. Existe um problema posto, que são as guerras colocadas, as civis e as pré-determinadas pelas nações, que hoje são... Claro, existe o drama social e o drama humanitário que se estabelece a partir das guerras, mas tem um boom de emissões por conta das crises de guerra. Uhum. E a gente está falando da indústria bélica, a gente está falando da indústria bélico-armamentista e da indústria petroquímica. Sim. Que se retroalimenta com essas crises. Que é alvo, né? Que é objetivo, é causa e alimento. E alimento, né? Olha, vamos resolver, mas do pera não muito porque eu estou vendendo aqui o meu combustível para a faixa de Gaza. Então, existe uma leviandade muito grande nessa agenda e talvez o Brasil seja tão importante porque a gente está saindo de sucessivas COPs em países conservadores e que fazem greenwash, né? Vamos falar aqui o bom português, não inglês, mas assim, traduzindo, nós estamos aqui enxugando gelo e fingindo que nós estamos fazendo ação climática e limpando a barra de vocês que são países e nações conservadoras, dependentes e financiadoras do mercado internacional do petróleo. Então, a gente sai do Egito, a gente sai de Baku e a gente sai... a gente vem para o Brasil com uma bagagem, com um passivo muito grande das 3 últimas COPs que a gente passou. O Azerbaijão, o Egito e os Emirados Árabes, né, Dubai, fazem um cenário onde nós limpamos a imagem com uma conferência internacional de clima, mas não quisemos posicionar a ação de mitigação, de carbono zero e de adaptação que a gente precisa construir globalmente. Isso é ponto 1. O Brasil automaticamente chama para si uma responsabilidade porque é o primeiro país, vamos botar aqui em tese, pelo menos, constitucionalmente democrático, livre, determinado e pactuado com uma agenda, com um presidente pactuado com essa agenda climática. Então, o Brasil não pode fingir que a gente está há 3 anos sem falar nada sobre financiamento do Sul Global e que nós somos automaticamente alvo da responsabilidade de falar sobre as cidades do Sul Global. Então, isso é uma coisa. O presidente Lula tem que ser altivo, o governo federal tem que ser altivo e criticar, obviamente, uma postura que nos leve a negligenciar pactos mais profundos, mais assertivos sobre a retirada dos nossos acordos ao redor do petróleo e, obviamente, a negação do financiamento para as cidades do Sul Global, principalmente das cidades impactadas pela mudança do clima. Que eu entendi de você falando com uma proposta, né, para a governança da COP, que existisse um conselho de cidades, né? Sim. Isso tem chance de acontecer agora no Brasil ou é algo ainda, uma ideia assim, quem decide por isso é só o presidente da COP, enfim, como é que é? Acho que a gente tem uma oportunidade muito grande que é a COP30 no Brasil. Sim. Então a COP30 no Brasil já há 2 pautas, acho que bem definidas, que é o financiamento para a adaptação e o financiamento para as cidades amazônicas. Sim. Eu acho que nesse gancho do financiamento para as cidades amazônicas, o Brasil poderia realmente ter um papel ativo e sempre teve um papel historicamente assim, muito importante nas negociações diplomáticas da UNFCCC, convencer, né, o presidente da COP e demais pares, que acredito que outros países estejam e outras cidades estejam passando pelo mesmo processo, inclusive a pedir apoio a redes como o C40 e o ICLEI, que reúnem cidades para fazer avançar essas pautas dentro do sistema da UNFCCC para que pudesse realmente haver uma decisão, ou pelo menos colocarem na mesa e decidir numa COP posterior, mas eu acho que o caminho seria esse, né? Você, via delegação oficial do Brasil, via entidades parceiras como C40 e ICLEI, que também tratam das pautas dos municípios no âmbito da UNFCCC, ser encaminhado isso à COP
e claro, ter esse esforço para que entre na pauta e possa ser discutido e apresentado aos demais países para votação. Então, assim, Sérgio Margulhos, dá tempo? Dá tempo, mas não tem tempo a perder. Né? O podcast Dá Tempo tem o patrocínio da Fundação José Luiz Setúbal e Energy Hub.